Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e o telefone 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Coronel Camilo, filiado ao PSD. Coronel Camilo, bom tê-lo aqui. Bom dia, Zancopé, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui novamente discutindo coisas importantes para a nossa população. Entre as atividades que o senhor desempenha, especificamente na Assembleia Legislativa, o senhor é presidente da Frente da Família, Cidadania e Cultura e também presidente da Frente de Segurança da Assembleia Legislativa? Exatamente, exatamente. As duas bandeiras que a gente defende, a segurança, que é o assunto que eu domino, e família, porque a gente também tem que trabalhar na causa, né? Não só na consequência. A segurança trabalha na consequência, a família nos valores, na causa, para a gente ter um mundo melhor. Isso não é algo que o senhor chega lá e a Assembleia determina, o senhor que procura. Não, nós que procuramos. Por exemplo, Frente de Segurança Pública até hoje não tinha na Assembleia, até hoje não, até o ano passado. O ano passado eu conversei com vários deputados, tem mais aí quase 40 deputados que apoiam a frente. A frente é muito boa porque ela não é partidária, né? Tem vários deputados que comungam da mesma causa, acabam trabalhando com a gente para melhorar a segurança pública, já que o Estado é competente aí para trabalhar na segurança pública. E na mesma coisa na família. Família também temos aí quase 30 e poucos deputados que apoiam a causa, é para trabalhar nos valores, internalização de valores, valores morais, valores éticos, de cidadania, de família, né, para a nossa sociedade, porque aí a gente trabalha na causa que pode levar lá a um problema de segurança. E quando isso não funciona adequadamente, a gente trabalha na segurança que vai fazer a repressão e nos proteger. Também conosco, jornalista, economista, consultor editorial Cássio Barbosa. Prazer tê-lo aqui, Cássio. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar trocando uma ideia com vocês. Queria cumprimentar todos que nos ouvem e nos assistem também. O senhor é coordenador do projeto Tire Seu Livro da Gaveta. Exatamente. Mas a gente só dá detalhes, porque não é o livro para ler, não é? Não, é pessoas que têm obra. Conhecimentos e que estão guardados e que precisam transformar isso em obras, em livros, que sejam úteis para as pessoas. É um projeto muito interessante. Também conosco o Coronel Arruda, que é coronel também na reserva da Polícia Militar. Prazer tê-lo aqui, Coronel Arruda. Zancopé, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia àqueles que compõem a mesa. É uma alegria poder estar aqui hoje, podendo tratar de assuntos de interesse de toda a coletividade. O senhor é especialista em comunicação social, mas o que é liberdades públicas? Eu ganhei uma bolsa do governo da França para estudar na Escola Nacional de Administração de Paris, em 2003, exatamente o drama que o mundo vive hoje. Até onde vão as liberdades civis e onde começa a intervenção do Estado nas liberdades civis, né? Em razão do terrorismo, de vários fatores que o mundo vive hoje, as liberdades já não são mais absolutas. Então, até onde esse poder do Estado para disciplinar os limites da liberdade individual são aceitáveis numa sociedade moderna. Esse foi o grande tema de discussão que nós tivemos na França com alunos do mundo inteiro, exatamente estudando a legislação mundial contra o terror, porque, infelizmente, o mundo hoje é um mundo mais triste do que era antes do terrorismo. Porque quando a gente vai hoje às grandes capitais europeias, mesmo aos Estados Unidos, a gente já não vê mais tudo exposto como era na década de 90. Né? Todo aquele acervo riquíssimo da Idade Média. Hoje o mundo é mais contido, o mundo tem mais medo. Mas esse medo não pode impedir que as pessoas tenham direitos essenciais, direitos fundamentais. Isso tem que ser preservado, né? Esse foi o grande tema de discussão que nós tivemos lá em Paris. Também conosco o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, Felipe Sígulo. Prazer tê-lo aqui, Felipe. Prazer, Zancopé, saudar a todos. É uma alegria poder voltar aqui ao programa Gente que Fala. Sem dúvida alguma, todos os comentários hoje abordam o ato que aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, mas no Brasil todo, protesto aqui na Avenida Paulista
pelo impeachment da presidente Dilma foi o maior ato político já registrado no país, superando inclusive o famoso comício pelas diretas já no Anhangabaú em 1984. A PM estimou em 1.400.000 os participantes. Nas demais capitais, 1.100.000 manifestantes somados. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, foi saudado como herói em todos os locais. Antes que a gente coloque aí este assunto para o Coronel Camilo, o Coronel Arruda, o Cássio Barbosa e o Felipe Sígulo, eu acho, essa é a minha opinião, eu acho indiferente que lá estivessem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, como chegou a ser anunciado. Bom, eu acho que não cabe na Avenida Paulista 3 milhões. Mas este não é o problema, né? Quanto tinha lá? É a atitude de todos os brasileiros que se manifestaram. Mas, Coronel Camilo, Coronel Arruda, como é que a polícia mede isso? Na realidade, ela mede... Os dois já. Vamos lá. A polícia ela tem um cálculo que ela faz por metro quadrado, na realidade. É 4, 5, 6 pessoas por metro quadrado e faz uma estimativa. E aí já não está sendo 4, 5, 6 por metro quadrado, já não é preciso, coronel. Não, mas assim, eles pegam a foto, vê quantos tem. Se tem 4, dá um determinado volume. Aí você pega a área, é medido mesmo, é medido lá a metragem da Paulista. Né, não cabe 3 milhões realmente, né, 1.600.000 cabe, mas muitas vezes também, principalmente em eventos que... Nesse domingo estava de ponta a ponta, desde o, como se diz, do Paraíso à Consolação, né? Então, mas cabe mais ou menos 1,5 milhão de pessoas aí, sem sombra de dúvida, né? É lógico que, por exemplo, você pegar em locais que a densidade é muito mais forte, né, o que é possível fazer, né? Chegou no metrô, a polícia trabalha com até 6 por metro quadrado, só para ter uma ideia na rua. Mas temos casos do metrô aí que chega até quase 9 por metro quadrado, porque está tudo apinhado lá dentro. Mas é dessa forma que a polícia faz, e é fisicamente mesmo. Tira uma foto, olha, quanto que tem ali, mais ou menos essa região está com 4, essa região está com 6. Multiplica pela área e vê quantos que estão lá. Tem um software que também está no Copom Online, que é um software inteligente da PM, que faz isso automaticamente lá, ele começa a pegar as fotos, comparar, e o policial só marca lá com o mouse lá qual é a quantidade para ir chegando, fica muito próximo, não é tão exato, né? Não é como se fosse uma contagem física. Mas eu concordo com o Zancopé, não importa a quantidade dos que estiveram lá. O Brasil está de parabéns. Com tudo isso que está acontecendo, o povo está realmente indo para a rua. Parabéns ao Moro, parabéns à Polícia Federal e parabéns também à nossa polícia, porque não é fácil de a gente garantir um evento desse tamanho, principalmente quando tinham pessoas contrárias querendo prejudicar os movimentos, como aconteceu lá em 2013, que acabaram prejudicando os movimentos. Quando ele mais crescia, veio aí o tal dos black blocs aí e acabaram deturpando o movimento. Mas eu acho que a população brasileira hoje ela está muito mais consciente e muito mais exercendo a sua cidadania, mostrando a sua vontade. E nós teremos aí um desfecho muito bom aí, se Deus quiser, próximo do que a população deseja. Cássio? Em relação à questão do número, de fato, tanto faz, se é 1, 2, 3 milhões. Só uma coisa interessante, o Movimento Brasil Livre contratou uma empresa israelense para fazer uma medição a partir do sinal dos celulares. Do Wi-Fi. De Wi-Fi, aparelhos que estão identificando. E eles constataram 1.480.000 pessoas, ou seja, um número praticamente idêntico ao próximo da polícia. Pela polícia. Então, eu acho que é o número mais confiável mesmo. E, de fato, não há mais necessidade de números. Há uma constatação já, uma realidade. O país está saturado, a situação já chegou num ponto limite. E agora é ver as saídas institucionais para a gente poder viabilizar uma sequência que o país retome caminhos, que retome normalidade econômica, né, e consiga andar para frente. Acho que é um clamor unânime no país isso. Sígulo? Eu tive lá ontem, foi impressionante, foi bem 2 ou 3 vezes maior do que aquela de 15 de março do ano passado. Então, foi uma manifestação muito pacífica, 3 ocorrências pequenas durante todo o dia. A Polícia Militar está de parabéns, o secretário
da Segurança, Alexandre de Moraes, enfim. Eu tive a oportunidade de acompanhar o governador Geraldo Alckmin e o senador Aécio Neves pela passagem deles ali. Passagem bem rápida, o negócio Foi não muito foi agradável para eles. Até bom esclarecer, eles, ao contrário do que foi dito, eles não foram hostilizados. Foi um exagero da imprensa. Eles iam descer num determinado ponto na Pamplona, acabaram descendo mais perto ali do MASP, e ali com os cinegrafistas, a curiosidade das pessoas, teve aquele tumulto, aquele um pouco de empurra-empurra, natural ali da curiosidade das pessoas. O povo gritava lá, oportunista, vários. Mas teve gritos, mas poucos perto do que aplaudiram. Não, mas é natural, Zé Copérnico. Não, natural. 50 gritam é pouco. Até porque ali 10, 20, 30 gritando ali pelo percurso todo, eu estava ali ao lado, a gente nem percebeu direito, mas realmente algumas pessoas gritaram, mas não foi a grande maioria. E agora, o simbolismo deles estarem ali na rua, que outro dirigente petista, por exemplo, pode sair à rua? Não estou falando nem de ir na manifestação, mas de andar na Avenida Paulista num dia comum. Então, um ministro, uma pessoa do governo federal, quem que pode hoje andar na rua e sair às ruas e de cara limpa e de peito aberto? Então, o fato em si, eu acho que é menos relevante. Agora, o governador, o senador Aécio, o governador Geraldo Alckmin teve coragem de ir à rua, de estar lá presente, como cidadão comum. Também não era como governador, ele foi sem nenhum aparato, foi sem nada como governador, ele foi lá de peito aberto, prestar sua solidariedade como cidadão e participar dessas manifestações históricas. Coronel Arruda é especialista em comunicação social. Aquele movimento, aquele ato de ontem, Coronel Arruda. Bem, eu tenho trabalhado muito tempo, muitos anos da minha vida. Hoje eu sou assessor do Coronel Camilo, exatamente na área de mobilização comunitária. Eu tenho trabalhado muitos anos com lideranças comunitárias. E a gente observa que é uma rede silenciosa, uma rede pouco visível, que é quem sustenta o Brasil, que são os líderes comunitários. Esses líderes que não ganham, que não têm vantagem pessoal, esses líderes que colocam todo o seu talento, sua disponibilidade, seu nome, às vezes até seu patrimônio, por uma causa comum que ele não tem lucro direto. E as pessoas aparentemente não compreenderam que o silêncio dessa imensa maioria não significava assentimento, contentamento. As pessoas, elas são mais prudentes, elas são mais contidas. Mas ontem realmente se manifestou essa voz que estava calada, essa voz que não aceita mais o que está acontecendo com o país, né? Essa voz que quer dar um basta no país. Quer dizer, a questão legal, ela está indo muito bem conduzida pela PF, pelo Supremo, pelo juiz Sérgio Moro, pelo Ministério Público Estadual, pelo Poder Judiciário, enfim, não se trata só de uma questão legal. Se trata daquilo que o Bill Clinton ressuscitou, que é o chamado ato de percepção. Quer dizer, como as pessoas estão percebendo a conduta dos ocupantes momentâneos do poder. O fato do sítio ser ou não ser do Lula, o fato do apartamento triplex ser ou não ser do Lula, o fato dos objetos que ele trouxe de Brasília, centenas de caixas que ele trouxe de Brasília, inclusive com jogos de talheres que não são dele, com objetos de arte e tudo mais, é pequeno em face do que parece para a população. O que parece para a opinião pública é que isso é imoral, é que isso não pode acontecer. Que um líder que ocupa um cargo como esse, e a presidente Dilma também, essencialmente tem que dar exemplo. Porque um líder que não dá exemplo, ele caça a esperança do povo. O que um jovem de 17 anos, eu não tenho filho de 17, eu tenho um filho mais velho e um mais novo. Mas o que será que um filho de 17 anos, um menino de 17 anos, uma menina de 16 anos, pensa do futuro do Brasil? Será que ela quer ficar aqui? Será que ela quer ir embora do Brasil? Quer dizer, as pessoas não podem caçar a esperança desses jovens. E é isso que aparentemente está acontecendo. E em política, a gente sabe muito bem, o Benjamin Disraeli, que foi o primeiro-ministro da Rainha Vitória, ele que ajudou a construir o patrimônio colonial britânico no mundo, no século passado, dizia que entre o fato e a versão do fato, sempre a versão do fato, sendo mais pitoresca, prevalece. E a versão do fato é a seguinte, é que as pessoas que ocupam momentaneamente o poder, democraticamente, não estão conduzindo bem os rumos do país. E talvez seja tarde para eles repensarem isso, inclusive porque não tem autocrítica. Esse é o grande problema. As pessoas estão cansadas de manobra de firula. O que as pessoas querem é mais transparência e querem um país decente. É só isso.
Coronel Camilo, o Siglo fez referência a que não houve registros de ocorrências ontem, com 1,5 milhão Muito de pouco. pessoas, né? Muito pouco. E que seria esse muito pouco? Que Muito tipo de ocorrência pode... Normalmente são furtos. Furtos de celular, furto de máquina, furto de equipamentos pequenos, porque em multidão não tem jeito. Olha, outra coisa, deixar até bem claro aí. Voltamos aí ao triângulo do crime, né? O crime tem o infrator, tem a vítima e tem o meio ambiente. O infrator é aquele que a gente tem que punir, tornar as leis mais rígidas, né? E a vítima e o meio ambiente é o que a gente pode mexer. A vítima somos nós, temos que tomar um pouquinho de cuidado. Então, numa movimentação grande como essa, e não precisa ser só nesse com 1,5 milhão de pessoas, né? Porque a Paulista é perto disso quase que diariamente. 600, 700, 1 milhão de pessoas, eu acho que cruzam a Paulista ali diariamente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não dá para responsabilizar, por exemplo, a polícia num furto de celular numa multidão dessa. É muito difícil de se fazer esse controle. O que a polícia garantiu foi a integridade física e a dignidade das pessoas, né? A segurança das pessoas. Ou seja, as ocorrências que tiveram, né, pelo que eu vi pelos jornais, foram furtos, foram pequenos furtos, até pequenos roubos a chegar a acontecer, né? Mas muito pequeno em razão do volume de pessoas que está na Paulista, que estavam na Paulista naquele momento. Então, acho que isso é importante. Só uma coisa também, além disso, das ocorrências da polícia, que eu queria destacar, pela linha do que o Coronel Arruda está falando também, nós temos um privilégio que outras épocas não existiam, que são as redes sociais, né? Então as pessoas estão demonstrando diretamente o que elas pensam agora e estão conseguindo falar diretamente sem interlocução, né? E não são obrigados mais a aceitar o que está escrito num grande jornal que está sendo apresentado para uma mídia. Ele pode entrar diretamente, ele pode ver o que as pessoas estão postando sem intermediários. Isso também é uma novidade aí que eu acho que vai ser mais. Só para complementar, foram 3 ocorrências registradas, 2 de celular, furto de celular, e uma às 11 da manhã, uma moça desacatou um policial, foi levada para a delegacia e liberada em seguida. Só as 3 ocorrências. Ela jogou uma garrafa de água, né, no policial. Né? Então, e os 2 autores de furto foram presos, inclusive, né? Foram identificados e presos. A própria multidão, né? Pois é. Eu acho que vale a pena ressaltar, eu estive também na manifestação, estive nas outras, eu acho que as ocorrências com os policiais que mais aconteceram foram fotografias. É notório, acho que vale a pena ressaltar, a quantidade de pessoas que param para saudar os policiais, tiram fotografias, para demonstrar, a população demonstrando de maneira explícita o afeto, uma dignidade da polícia, para deixar pontuado claramente em relação a outras manifestações que tiveram, onde as pessoas questionavam a polícia, agrediam a polícia, questionavam a existência da polícia, inclusive. Eu acho que isso vale a pena ser ressaltado, essa multidão toda cumprimentando os policiais e sendo recebido com afeto. É uma maneira que vale a pena ser dito aqui. Papel, não posso perder a oportunidade. Mas assim, a população quer ordem, Cássio. A população quer ordem, a população não quer mais baderna, não quer mais bagunça. E o policial fardado representa a ordem, representa a coisa certa, representa, né, as coisas que funcionam. Por isso que... E outra, os que estavam ali, nós tivemos hostilizações nas outras manifestações, porque normalmente eram pequenos grupos, né, de black box, pessoas que enfrentavam a polícia, e mais uma meia dúzia aí que usa os meios que tem na mão para fazer críticas, muitas vezes infundadas contra a polícia de São Paulo. A polícia ali está para garantir a ordem, trabalha sobre um princípio fundamental, que é respeito aos direitos humanos. Quando isso não acontece, pune rigorosamente os seus próprios integrantes. Então foi um momento feliz ontem, também observei isso. Aliás, está nos jornais, né, as fotos aí com os policiais. E o carro principal era do choque, né? Era o carro do choque, as pessoas faziam questão de subir e tirar foto. Aparentemente, o país agora vive um novo ciclo. Né? Encerrou-se um ciclo que é natural. Nós passamos por um regime militar. No final do regime, há uma ânsia por liberdade, uma liberdade incontida. As pessoas queriam ter acesso a dizer o que quisessem, ver a publicação que quisessem, em face das 2 décadas anteriores. Né? E agora, aparentemente, nós estamos começando um novo ciclo. Um ciclo que as pessoas querem ordem. Ordem no sentido de cumprimento das leis, e o cumprimento das leis que vai permitir que as pessoas possam exercer plenamente seus direitos, respeitando o direito alheio. Né? E, nesse sentido, a Polícia Militar é a grande corporificação do Estado, é a grande corporificação da ordem, porque ela está lá exatamente para proteger as pessoas, para impedir que elas sejam vítimas de atos ilegais, para que as leis sejam cumpridas. Né? E foi um ato muito carinhoso e muito inédito no país. Né?
Se a gente desembarca, por exemplo, no aeroporto de Toronto, tem uma enorme imagem de um policial montado canadense saudando quem chega. Ele é o próprio símbolo do país, né? Então, nós podemos observar que a Polícia Militar, na manifestação de ontem, ela também teve expressa pela imensa maioria da população o que as pessoas acham da PM. Que normalmente a PM aparece pontualmente, quando há um erro. São mais de 50 mil chamadas para o telefone 190 só na cidade de São Paulo. Não pode haver 1% de erro. Não pode haver 0,1% de erro. Não pode haver 0,01% de erro na ação policial. Porque se isso acontecer, esse policial é execrado, ele perde a função pública, a instituição inteira é malhada. Nós sabemos disso. Nossa vida inteira foi trabalhar sob variáveis tão complexas. Mas ontem, o que ficou evidente foi que pessoas que não tinham interesse econômico, porque não têm emprego no governo, são pessoas que não têm ganho pessoal, não estão empregadas nesse imenso guarda-chuva de emprego público que o partido no poder propiciou, né? E que, por isso, tem interesse máximo em que as coisas não mudem, porque se mudar eles perdem emprego, que eles não conquistaram meritocraticamente, conquistaram por fazer parte de um determinado partido político, e eles foram calados pela imensa maioria que só quer ordem, que é um país que produza, um país onde o empreendedor possa gerar emprego, um país onde ele possa pagar suas contas decentemente, um país onde as crianças possam ir para a escola com segurança, e isso não tem política partidária. Isso é a essência do sentimento nacional. Felipe Sígulo, você está no exercício de secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo com o afastamento do Floriano Pêssaro, correto? Isso, correto. Secretário da Secretaria é um negócio, uma redundância que não há como escapar disso. Mas o que se faz neste momento com relação à destinação de impostos do cidadão que a Secretaria está oferecendo? Então, isso é importante, Zancopé, a gente deixar esclarecer e trazer aqui na discussão. Todo mundo vai ter que fazer imposto de renda de agora até 30 de abril. Então, ao invés de pagar o seu imposto de renda, ao invés de deixar o dinheiro mandar o dinheiro para Brasília, não saber a destinação que o dinheiro vai ter, ao invés de pagar o imposto de renda, você pode destinar esse imposto para os projetos da criança e adolescente aqui no estado de São Paulo. Então, no próprio programa da Receita Federal, você, na declaração, você faz a escolha destinar para o Fundo Estadual da Criança e Adolescente de São Paulo. O próprio programa da Receita Federal emite uma guia, um DARF, você paga essa guia no banco, o recurso já vem para a gente e já tem o mesmo efeito do que pagar o imposto de renda. Então, tem um limite essa contribuição. Tem um limite de 6% para a pessoa física. Então, quem não fez a declaração no ano passado não destinou nada é 3% e os 3% vão ficar para o ano que vem. Mas o próprio programa da Receita Federal faz o cálculo, ele já te dá o limite que você pode, de acordo com o que você tem do imposto de renda devido, ele já faz a conta, já destina e já calcula, você já paga a guia, é tudo muito fácil, muito transparente, muito rápido. Esse recurso vem para o Fundo Estadual e a gente pode apoiar projetos da criança e adolescente aqui no estado. A gente tem 651 projetos aprovados, que a gente recebeu em edital público no ano passado. O governador Geraldo Alckmin liberou agora 50 milhões para a gente enviar para esses projetos. Então, recurso que a gente já captou ano passado, então 36 milhões que o Estado tinha já no fundo e mais 14 milhões que as próprias entidades pediram para as empresas, porque as empresas também podem, até 1%. As empresas podem destinar. Então, são recursos que elas também captaram e a empresa capta e fala, eu quero para esse projeto. Então, aquele projeto selecionado também recebe os recursos. Isso nós estamos falando de pessoas que têm imposto a pagar, mas quem tem restituição também... Também pode. Tem gente altruísta, assim, porque o imposto de renda o cara está com a raiva danada do governo, quer de volta de todo jeito. Não, mas aí no próprio cálculo, se ele tinha um valor para receber, é um valor e mais o que ele pode destinar pela lei.
Então, a conta já é feita no próprio programinha da Receita Federal, é muito simples. Então, qualquer um pode fazer essa destinação. E a gente tem o Fundo da Criança e Adolescente e o Fundo do Idoso. São 2 fundos estaduais que têm esse benefício da isenção fiscal. Então, a gente faz um apelo aí, um desafio para todo mundo. Quem puder colaborar com o fundo, de uma forma muito simples, e ainda as pessoas não têm essa cultura. Mas o máximo que a gente puder fazer, nós passamos a arrecadação ano passado de 4 milhões, com apoio do governador, do secretário Floriano Pêssaro, a gente passou para 25 milhões a captação no ano passado. Esse ano a gente quer dobrar de novo, aí, triplicar, se Deus quiser. Você está acompanhando Gente que Fala, estão conosco hoje o Coronel Camilo, o Coronel Arruda, também o jornalista Cássio Barbosa e o adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, no exercício do cargo, Felipe Sígulo. Gente que Fala retornará em instantes. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, ele é secretário adjunto, mas está no exercício do cargo, em consequência do afastamento por saúde do Floriano Pêssaro, que é o titular. Jornalista Cássio Barbosa, Coronel Arruda e o Coronel Camilo. Aliás, Coronel Camilo, aprovado na Comissão de Transportes e Comunicações, projeto de lei de sua autoria que permite a isenção da tarifa no transporte coletivo intermunicipal para policiais, militares e civis. O projeto já havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, segue agora para tramitação na Comissão de Finanças. Após esse processo, o projeto de lei será discutido no plenário para que futuramente passe por votação, ou seja, para ser aprovado definitivamente. Coronel, o senhor está aí
está aí legislando em causa própria, coronel. Estou legislando em favor dos policiais de São Paulo. Não é O senhor mesmo foi comandante porque de todos eles. fui comandante da Polícia Militar com muito orgulho, comandante por 3 Boa, anos. Fischer. Tanta gente boa que tem nessa Polícia de São Paulo. Onde eu digo que o senhor está legislando em causa própria, ironias à parte, é que este é um dos questionamentos de todas as empresas quando oferecem gratuidade. Né? Gratuidade para o idoso, o idoso é o mais comum, aí o senhor pede para policiais militares. Exatamente. De graça não tem nada aqui. Não tem Nós mesmo, pagamos. mas sem sombra de dúvida. O que nós pretendemos fazer? Na realidade, é estudar junto com o governo. Esse projeto é um projeto autorizativo, inclusive, porque eu não posso, como legislativo, mexer em assuntos que envolvam finanças. Mas a ideia é trabalhar com o governo uma forma de incentivo às empresas, que as empresas deixem de recolher uma parte do imposto devido ao Estado e os policiais passam a ter passagem. Você que está nos assistindo, você deve ter visto já na Imigrantes, na Anchieta, né, na Castelo, policiais no pedágio, fardado, pedindo carona. Por que isso acontece? Em algumas regiões do estado, nós não temos um número suficiente de policiais. Tem gente que não quer servir naquela região. E a gente acaba tendo que colocar o policiamento, tem que ter policiamento, a gente pega de outra região e coloca lá. E esse policial tem que ficar viajando. O soldo que ele recebe, né, e o Felipe vai nos ajudar junto ao governo do estado para que a gente melhore o salário dos policiais, né, já junto com o nosso amigo Floriano Pêssaro. Mas o soldo que ele recebe não dá para ele ficar pagando a passagem, muitas vezes, essas passagens intermunicipais. Lembrando que na cidade, por exemplo, estando fardado, ele já não paga, né? Mas entre municípios Mas o isso... policial não anda fardado mais na cidade. Na cidade anda, sim. Na cidade, Muito para ele pouco. ter direito anda pouco. Infelizmente, anda pouco. Pelo fato simples de ser policial, ele acaba morrendo. Nós vivemos aqui um momento difícil. Já falo sobre isso daqui a pouco. Mas vamos só terminar o do transporte. Então, qual que é a ideia? Não é ficar gratuito, não é? A empresa não vai perder. A ideia é trocar um pouquinho de incentivo, pegar esse preço de custo e o policial ter uma passagem, para ele não ficar mendigando a passagem, não ficar... E muitas vezes vai lá, às vezes ele demora 2, 3 horas para conseguir pegar uma carona. Muitas pessoas acabam não dando carona e plenamente dá para entender isso. As empresas também, às vezes não dá para pôr 3, 4 policiais dentro de um mesmo Coronel, ônibus, né? Quando minha região é Bauru, Garça, então eu vou à rodoviária aqui, os ônibus que saem para Bauru, tem lá uma fila que é um ponto de concentração de policiais Marília, Bauru, que trabalham aqui na capital, que prestam serviço aqui na capital, tem lá uma fila de policiais lá para embarcar. E normalmente todos embarcam, não é essa gratuidade que já existe? Não, isso é uma concessão da empresa. E muitas empresas não deixam. Muitas empresas cerceiam a entrada porque é o seguinte, a empresa ela não tem obrigação de deixar o policial porque ele está perdendo uma vaga, ele está perdendo lá um local, uma vaga de um passageiro. Então, tem empresas que concedem isso até por ser amigo dos policiais, etc. Mas também tem limite. Social, né? Mas tem limite. O que nós queremos é assim, que o policial não dependa disso. E, ao mesmo tempo, que a empresa não tenha perda com esse tipo de situação. Mas só para não perder a oportunidade também, o problema de policial andar fardado. Essa semana morreu o capitão da rota, Marcos Henrique, simplesmente por ser policial. Então, é só para, não vou me estender muito nisso, a gente pode discutir uma outra vez, mas o risco de morte de um policial em São Paulo é 6 vezes maior do que o cidadão comum. Enquanto a taxa de homicídios, uma vitória do governo Alckmin, sem sombra de dúvida, está em 8,7 mais ou menos por 100 mil habitantes, a taxa dos policiais, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG, não tem nada a ver com o Estado, é de 45 a 50 por 100 mil habitantes. O que significa isso? O policial tem 6 vezes mais probabilidade de morrer no seu serviço e infelizmente morre. E o policial de São Paulo, agora eu faço um reconhecimento pessoal. Comandante que fui da Polícia de São Paulo, o policial se dedica, se compromete e morre pelo cidadão de São Paulo. Deixo aqui o meu reconhecimento a todos os policiais militares de São Paulo. Cássio, quer acrescentar alguma coisa nessa gratuidade? A gente vive uma situação, né? Tanto a gente viu a questão aqui do imposto de renda ser revertido e a questão... O país precisa de uma reforma tributária. A nossa primeira questão discutida, que foi a manifestação, etc., a gente está tentando remanejar porque todo o dinheiro é arrecadado pelo governo federal e depois você precisa ficar trazendo dinheiro para... Se pagássemos um salário melhor para os policiais, não havia necessidade disso tudo. Tudo passa por uma reforma tributária e eu acho que vamos ter que chegar nisso mais dia menos dia. Mas, de qualquer maneira, eu acho importante
que categorias sejam revistas, policiais, professores. Foi bom falar de reforma, porque nesses últimos 12, 14 anos não teve nenhuma reforma aprovada. No governo Lula-Dilma a gente desconhece qualquer reforma. E tem pelo menos quatro reformas extremamente importantes para o país. A reforma do sítio e do triplex, como não conhece? Fora não do sítio. Nenhuma reforma. Não, mas a crise aguda que a gente vive é porque não tem uma reforma estrutural no Congresso. A tributária, que o Cássio falou, a previdenciária, a trabalhista, sindical e a política, se não forem feitas nesse ano, que a gente já conhece o Congresso, sabe da dificuldade que vai ser, mas se a gente não tiver uma reforma desse tipo, o país dificilmente vai sair dessa crise econômica, social que está vivendo. Então, isso é o básico para a gente poder sair. Se não tiver uma reforma, vai ser difícil. O projeto ele já sai da casa sustentável. Né? O projeto já sai da casa sustentável. Ele não é favor que a empresa vai fazer para o policial. Hoje, muitas empresas têm a sensibilidade social de compreender essa necessidade. E muito mais do que isso. Pergunte ao passageiro do ônibus se ele quer ter um policial armado dentro do ônibus. É só perguntar para o passageiro. O passageiro vai dizer da importância de ter um policial dentro do ônibus. Porque o policial leva a ordem, o policial leva a segurança onde ele está transitando. Né? E, diferentemente da origem da nossa conversa aqui, não é em causa própria, porque o reformado, o inativo, não se beneficia disso. É só o policial em atividade. Aquele policial que está devidamente identificado, que está armado, seja policial civil, seja policial militar, é que vai poder usufruir desse benefício. Né? Coronel, eu vou dar... Está com dois hoje, né? Está com dois hoje, está difícil. Não. Eu vou tirar passagem lá para familiares no guichê. Quando eu chego lá de cabelo branco, barba branca, a moça fala, não tem passagem. Porque existe a gratuidade para o idoso. Aí eu digo, moça, não sou eu que vou viajar. Fala, então tem. E vai acontecer a mesma coisa com o policial. Porque o idoso viaja de graça. Tem lá um limite. Mas a ideia nossa... Lamentavelmente, vai acontecer com o policial. Não tem passagem. A ideia é, por isso que ela não é gratuita. Ela vai ser paga pelo Estado através de uma compensação. Essa gratuidade para o idoso já existe. Não, para o idoso sim. Para o idoso os benefícios que a empresa tem. Agora, só uma coisa que não, assim, eu sempre falo e gostaria de reafirmar agora o que falou o nosso Cássio aí com muita propriedade. Nós precisamos ter uma reforma, né? Só para saberem, tudo que nós recolhemos, a maioria, 60% do que é recolhido no município, que é onde vivem as pessoas, que é onde mais precisa, é o que recebe menos. Vamos pegar o bolo de 100%, de que é arrecadado. 60% fica na União, mais ou menos perto de 30% vai para o Estado e o restante vai para o município. Ou seja, isso deveria ser inverso. A maioria da receita deveria ficar no município, um pouco mais no Estado e um pouco menos ainda na União, porque a União deveria intervir só onde os Estados não conseguem. E o Estado deveria intervir onde só o município não conseguiu resolver. Então nós precisamos estar totalmente inverso hoje essa parte tributária em nosso país. A sanha arrecadadora é uma coisa muito séria, porque tira do cidadão o direito de escolher no que ele quer investir, né? Que é o caso do projeto da Secretaria de Desenvolvimento Social. Como, por exemplo, falar em cota. A cota, no meu modo de entender, ela se tornou necessária para corrigir uma assimetria secular. Então, foi uma medida importante, tomada no momento importante da história, para reverter um processo injusto, que realmente estava predominando o país há mais de século. E quanto a isso. Agora, se nós pudéssemos, por exemplo, abater imposto de renda, escolher 2 ou 3 crianças talentosas que não são filhos da gente, mas que são filhos de um funcionário, que são filhos de um vizinho, que querem estudar numa escola forte e a gente pudesse pagar e abater esse imposto de renda... Pudesse, né? Porque os talentos lá de casa já consomem grande parte desse orçamento. Coronel. Mas não pode. E não sendo dependente não pode. Quer dizer, são essas questões. São dependentes. Porque a sanha arrecadadora é muito grande. Se não for dependente, né? não pode. Cássio Barbosa, o que é Tire Seu Livro da Gaveta? Que projeto é esse? Eu tenho uma editora, eu trabalho com produção de livros há muitos anos. E eu notei que muita gente tem conhecimentos, tem bastante experiências de vida e que podem ser úteis para muita gente.
E essas pessoas não conseguem expressar esses conhecimentos. Isso é assustador, né? Passa até pela questão educacional, né? A gente foi formado em escolas que nunca nos ensinaram, nos estimularam a escrever. Eu sempre exemplifico que a escrita é uma forma de você passar o seu raciocínio para o papel. E nós somos treinados na escola escrevendo a partir de ditados, em que o professor fala e a gente escreve o que ele pensa. Isso fomos treinados copiando de livros, não exercitamos a escrita a partir do nosso pensamento. E eu acabei criando um método para que as pessoas que têm experiências de vida consigam organizar essas informações e transformem isso em livros, né? Porque, apesar da revolução da internet, de hoje termos bilhões de informações disponíveis em N sites, etc., toda vez que precisamos de informações confiáveis, fidedignas, nós recorremos a livros. Os livros ainda são a maior fonte de transmissão de conhecimento da humanidade. Mesmo que eles deixem de ser impressos em papel e passem a ser digitais, né, já foram em placas de pedra, de barro, pergaminho, etc., a plataforma onde isso está não faz diferença. Um livro, ele é um conhecimento organizado que pode ser útil para alguém ou para a sociedade. E a ideia é que pessoas que têm experiências de vida que sejam úteis, né, que sejam aplicáveis por outras pessoas, isso seja perpetuado em livros. E eu organizei de uma maneira onde, com uma consultoria, através de cursos, as pessoas que têm esse conhecimento conseguem exprimir, organizar essas ideias e transformar isso em livros. Eu sigo um mentor meu, muitos anos atrás, ele me falava assim que os maiores tesouros da humanidade não é o ouro enterrado nas minas da América do Sul, nem os diamantes na África do Sul, nem o petróleo no Oriente Médio. Os maiores tesouros estão nos cemitérios. São os livros que nunca foram escritos, as músicas que nunca foram compostas, os projetos, as leis que nunca foram, que as pessoas morreram e levaram isso dentro de si. Que não saíram do papel. Que não saíram de dentro, não foram para o papel. Não foram para o papel. E nós temos que morrer vazios. Nós temos que pôr para fora tudo que nós temos de experiência para que isso fique de legado para outras pessoas, né? Então, eu acabo enxergando muitas vezes pessoas com preciosidades, né, com conhecimentos, com experiências, e que levam isso consigo. E quando a gente pode e deve deixar para que outras pessoas perpetuem isso. O que o secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo está ouvindo com tanta atenção aí? Onde cabe isso? Achei muito interessante. As maiores empresas do mundo hoje são as que têm basicamente conhecimento. A Apple, Google, e tem uma oportunidade enorme de incentivar isso, de a gente também disseminar esse conhecimento, colocar isso no papel. Deve ter milhares de histórias. A imprensa acabou virando uma validadora de informação. Se saiu na Folha, no Estadão, é real. Se não saiu, quando você procura no Google, porque tem muita informação, muita coisa, mas às vezes não tem informação e está ficando tudo muito... O politicamente correto deu uma dilapidada. Deu uma dilapidada na nossa profissão de jornalista. É difícil saber se a informação é verdadeira e se tem... Coronel Arruda, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Moraes, informou que vai integrar câmaras particulares ao sistema de dados da polícia para ajudar no combate à violência no Morumbi. Mas o presidente do Conseg, Celso Cavallini, está contestando isso? O que minha vida, trabalhando com mobilização comunitária, trabalhando com os conselhos comunitários de segurança, com os consegues, me ensinou, é que normalmente o morador local, aquela pessoa que trabalha na área, ou que estuda na área, e que, portanto, tem uma vivência muito mais intensa do que nós profissionais temos em relação à área, que o profissional ele atende e sai, né? Ele está episodicamente no local. Já o morador, o trabalhador, o estudante, ele está em tempo integral no local. E ele tem acesso a informações que muitas vezes a polícia não tem. Porque é até uma questão de pudor. As pessoas não querem falar para a polícia, as pessoas muitas vezes não conhecem o policial. Como é que a pessoa vai falar algo que ele acaba falando, não, se eu falar isso eu vou acabar sendo acusado de ter participado disso também? E é plenamente compreensível. Então, o grande segredo de trabalhar com mobilização comunitária ouça a comunidade. Não chegue com um projeto feito, com um prato feito para a comunidade engolir. Isso não funciona.
Então, a comunidade, as pessoas, os líderes comunitários da área, eles conhecem mais que a gente, eles têm projetos mais econômicos, eles têm projetos mais simples e mais inteligentes que nós, membros de governo, podemos oferecer à população. Então, qualquer projeto que se vá pensar, diz o bom senso, antes de fazer o projeto, vá e ouça as pessoas. E depois lança o projeto. Coronel Arruda, quando o próprio secretário, mas qualquer um que se refira a isso, a câmaras particulares com as câmaras oficiais, vou colocar dessa forma, a Câmara de Vigilância não oferece segurança nenhuma. Ela dá uma sensação de segurança, mas daí a oferecer segurança, eu questiono. Essas câmeras, o exemplo simples, no pátio do colégio é cheio de câmeras. Mas a segurança ali, por mais que a eficiência da polícia ali no centro de São Paulo, a eficiência, vou repetir, a eficiência da polícia ali no centro de São Paulo, abarrotado de câmeras, tem dificuldades. Tem dificuldades, tenha dúvida. Quanto mais a concentração de pessoas, mas só queria fazer um detalhe. Não adianta câmera nenhuma se não tiver uma pronta resposta, seja policial, seja do poder público, né? Senão ela vai ficar de enfeite, as pessoas vão olhar e vão dar risada, não vai adiantar. Agora, só para complementar, né, os conselhos comunitários de segurança, e um abraço aqui para a Valine, né, me ajudou muito quando estava no Comando Geral, é um fórum privilegiado. Né? Quem estiver nos assistindo, puder participar, tem na sua região uma ideia fantástica do governo Franco Montoro, lá atrás, em 85, criar os conselhos. Sentam necessariamente poder público, o oficial de polícia, o delegado, para ouvir os problemas da região. Agora, o Arruda está coberto de razão, aliás, senhor Copé, esse menino aqui trabalhou 10 anos dentro da Secretaria de Segurança e implantou aí perto de quase 600 conselhos de segurança no estado inteiro. Conhece bem essa questão. A ideia é ouvir. Eu acho que a integração é necessária, absolutamente necessária. Né? Só para não perder também, a polícia trabalha por 3 princípios, ou seja, direitos humanos, onde isso não acontece, ela age, inclusive cortando na própria carne, gestão, trabalhar com as melhores práticas, inteligência, radar, detecta, tapa isso na viatura, e trabalhar com polícia comunitária. Não adianta eu trabalhar com sistema inteligente se eu não tenho a matéria-prima que é a informação. Quem tem informação? É o Celso Cavalini, é quem está lá na ponta da linha, é o morador. Só complementar, Zancopé, Coronel, tem um trabalho também importante das câmeras, são câmeras inteligentes. A Polícia Militar tem já muitas câmeras implantadas, são câmeras que fazem a leitura das placas, então algumas cidades... E multam. Não. Aí o foco não é multar, não é tá falando de diferente aqui da capital. Ah. Aqui na capital tá difícil, tem mais de 1000 câmeras só para multar, mas no caso nas principais rodovias, né, em vários locais, algumas cidades você não consegue entrar e sair sem a leitura da placa. Então, se o carro foi roubado, informa, consegue saber exatamente onde o carro está, porque ela faz a leitura da placa, ela é inteligente, tem toda uma inteligência por trás. A gente está estudando colocar na região ali da Cracolândia câmeras inteligentes também para câmeras que identificam a pessoa só pela leitura facial. Então tem uma série a tecnologia por trás da câmera. Nos Estados Unidos hoje é muito comum, qualquer farmácia tem um software por trás da câmera que faz a leitura das áreas quentes, onde as pessoas passam mais, onde é melhor expor o produto. Então isso já é comum. O software por trás da câmera é isso que a gente está tentando, essa tecnologia, colocar também à disposição das cidades para saber onde tem maior ocorrência, você interliga tudo e consegue fazer um trabalho preventivo. É importante essa questão da câmera. Quando a gente fala em ação imediata da PM, em alguma coisa, de fato a câmera, a não ser que tenha um software que faça um trabalho preventivo, de remanejamento de grupos, etc. Mas eu queria lembrar o trabalho da Polícia Civil, porque hoje, qual o percentual de crimes que são desvendados a partir de filmagens? Porque hoje a quantidade de câmeras particulares ou públicas, né, que filmam todo lugar que a gente é filmado, hoje é talvez a principal fonte para a resolução de crimes. São gravações, né? Acho que é importante lembrar. Talvez o que há uma ansiedade para iniciar logo o projeto, mas o governo de São Paulo tem tido uma preocupação muito grande e me parece muito acertada essa preocupação de fazer primeiro um grande sistema, uma infraestrutura onde a coleta da imagem é a última coisa que você vai fazer. Porque não adianta você coletar a imagem se você não tiver tratamento para ela. Não adianta você coletar a imagem se essa coleta não for amigável com o sistema policial.
Ou seja, essa imagem tem que ser aproveitada pelo sistema policial. O Coronel Camilo, no comando dele, promoveu o maior investimento da história da Polícia Militar em tecnologia, né? Mas eu, que fiz parte desse comando, a gente sabia muito bem o seguinte: o objeto, ele não é nada se não tiver pessoas treinadas e motivadas operando esse recurso. Então, é preciso, antes de falar em implantar câmera, e eu acho que o governo de São Paulo está tendo essa preocupação, e por isso é importante a gente reforçar esse diálogo com os líderes comunitários e tudo mais, é pensar o seguinte: onde é necessária essa câmera? O que será feito da imagem? Como é que vai ser feito o trâmite dessa imagem? Se o equipamento é amigável com os sistemas existentes, porque não adianta, se ele não conversar com o sistema existente, ele acaba se tornando isolado. É isso que o secretário Alexandre está sugerindo, essa integração. Claro, isso é necessário. Quer dizer, não há solução fácil para a segurança pública. Se houvesse solução fácil para a segurança pública, a Europa, os Estados Unidos, a China não estariam passando os grandes dramas que estão enfrentando em segurança pública. Não acredite em solução fácil. Quem prometeu solução fácil, olha, eu vou pôr determinada unidade na rua e vai resolver o problema da segurança, isso é demagógico, não resolve. É uma coisa muito complexa e depende muito do diálogo entre poder público e sociedade civil. Felipe Sígulo, está certo aqui, a presidente Dilma sancionou o projeto de lei? Isso. Bom, eu vou ler, eu só quero saber se está certo isso. Ela sancionou na semana passada o projeto de lei que cria a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. Com isso, o governo federal amplia a atenção às crianças, apoiando o desenvolvimento infantil de forma integrada. É um novo marco legal que reforça caráter intersetorial da Ação Brasil Carinhoso. O governo federal está tão paralisado que a gente esperava. Estava certo. Isso foi aprovado no Congresso, a última, já tinha sido aprovado na Câmara, faltava passar no Senado, passou e aí foi para a sanção da presidente. E era uma coisa que a gente estava aguardando há bastante tempo, até a gente achou que ia ter uma cerimônia, alguma coisa, não teve nada. O governo está tão paralisado que até as boas notícias, eles não conseguem, não estão mais preocupados com o país, com a gestão, com a administração pública. A preocupação é só política, visitar o Lula em São Bernardo, essa coisa de como é que vai se safar. Mas não teve nenhum ato, e é importante destacar, é um marco legal da primeira infância, extremamente importante. A gente tem feito um esforço para olhar mais para as crianças, principalmente de 0 a 6 anos. Nós temos políticas importantes nessa área, como o programa Viva Leite, a gente distribui leite para 500 mil famílias, leite 2 vezes por semana, leite in natura. Então, políticas para as crianças de 0 a 6 anos é quando ela se forma, é quando ela se desenvolve, é quando ela tem todo o trabalho intelectual, toda a preparação onde acontece. Então, a gente investe muito no idoso e proporcionalmente muito pouco nas crianças, especialmente de 0 a 6 anos. Então, aqui o governo do Estado de São Paulo tem o programa São Paulo pela Primeiríssima Infância. A gente está capacitando, treinando, dando toda a formação para os profissionais que trabalham nessa faixa etária, creches, enfim, com esse público de 0 a 3 primeiro, depois estender de 0 a 6. Já são mais de 100 cidades que têm esse trabalho, Semana do Bebê, enfim, diversas iniciativas para a gente fortalecer a primeira infância aqui no estado de São Paulo, que é a parte mais importante da vida, é exatamente essa primeira infância. Tem um trabalho fantástico que a Secretaria desenvolve, que é Não Dê Esmola, Dê Futuro. Né? Isso, procurar fortalecer as entidades sociais, que tenham, em vez de dar esmola no farol, dá para uma entidade. Hoje ajuda muito as entidades sociais também, a Nota Fiscal Paulista. Então, só em fevereiro agora, 11 milhões e meio de reais no mês para as entidades sociais, através de crédito na nota fiscal. Essa é uma outra boa forma de ajudar. Aquele negócio, quando você não identifica com o seu CPF, você coloca, você não identifica, você passa para uma entidade. Hoje são mais de 3 mil entidades que podem fazer receber essa nota fiscal, principalmente roupa, sapato e vestuário em geral e restaurante. Então, qualquer pessoa pode destinar a nota, até 7% do crédito vem para as entidades. Então, chega a 11 milhões e meio de reais por mês. É um volume significativo e fortalece toda a rede privada da assistência social aqui no estado. Cássio Barbosa, como se tem acesso a este projeto? Tire seu livro da gaveta. O site é bem fácil, é www.tireseulivrodagaveta.com.br. Lá tem meus contatos, tem telefone, e-mail. É um projeto bem simples de ser compreendido, né? Só depende das pessoas realmente quererem deixar um legado.
Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Coronel Arruda, bom tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu aproveito também para cumprimentar essa iniciativa focada na primeira infância. Lembrando que São Paulo é uma cidade, e as cidades da região metropolitana passam por isso também, que tem uma imensa falta de vagas em creches. Mães trabalhadoras não têm onde deixar a criança. Isso se torna um exercício de poder pessoal, de ter um amigo para poder arrumar uma vaga, de ir para o Ministério Público. Isso não é correto. Alguma coisa não está sendo corretamente investida para faltar vaga em creche para criança, né? Então, parabéns por essa iniciativa. Esperemos que ela realmente vá caminhar no atendimento final a esse público, que representa essencialmente aquilo que eu falei no início da entrevista, a esperança, né? Felipe Sígulo, grato por ter vindo. Deixa um pouquinho a secretaria em contratempo para o nosso Gente que Fala. Eu já tive de manhã lá no Palácio do Bandeirantes, o governador sancionou a lei que cria o mínimo paulista, reajusta o mínimo paulista, então ninguém no estado de São Paulo ganha menos de R$1.000, em 15% a mais do que o salário mínimo que vale para o Brasil todo. Então, já teve reunião também sobre os municípios atingidos pela enchente, aqui da Grande São Paulo. Mas é sempre um prazer vir, agradecer o convite, Zancopé, Fausto Camunha, toda a equipe aqui do programa Gente que Fala. Coronel Camilo, aprovou o pancadão? Aprovou a lei do pancadão, e já foi sancionada pelo governador e em breve vai ser regulamentada. Aí nós vamos poder descansar um pouquinho, dormir um pouquinho. Queria parabenizar o Cássio, parabéns pelo projeto, muito bacana, vou conhecer. E Felipe, dá um abraço no Floriano, parabéns também por esse projeto aí, não conhecia, vou contribuir, tá bom? Porque eu dou um pouquinho para a federal, mas deixo mais aqui no estado, não vai tudo para lá. E Zancopé, uma grande satisfação trabalhar aqui. Arruda, um grande abraço, um abraço a todos. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.